Coritiba e Corinthians fazem mais um jogo pela 24ª rodada do Brasileirão. Meu nome é Fernando Kizet e nós vamos analisar o jogo que vai acontecer no domingo 23 de agosto entre Coritiba, que está com 31 pontos e ocupa o 10º lugar, e Corinthians, que está com 32 pontos e está em 9º lugar. Qual deve ser o resultado? Coritiba? Corinthians? Empate? Já já nós vamos ver o que a mídia esportiva fala, mas o mais importante, o que o tarô vai nos mostrar, ok? E eu vou mostrar para vocês tudo. Muito obrigado a todos vocês por estarem aqui conosco todos os dias. Meu nome é Fernando Kizet, continuando a fazer as previsões sobre jogos do Brasileirão. Essa semana nós temos os jogos de ida, né, no meio de semana da Copa Brasil, e também fizemos da Libertadores e Sul-Americanas, agora só em setembro, ok? Há mais de 35 anos faço atendimentos, orientações individuais particulares de tarô. Os atendimentos que eu faço são através de videochamada, Skype, WhatsApp, com hora marcada. Os atendimentos são de tarô, baralho cigano, mapa numerológico pessoal, coaching e também reprogramação mental e terapia de vidas passadas. Para você saber como são os atendimentos, valores e etc., WhatsApp 11 993 69 5791. 35 anos atendendo as pessoas com profissionalismo e ética. Gostei do ética. WhatsApp 11 993 69 5791. Então temos Coritiba e Corinthians jogando nesse domingo, e o jogo acontecerá em Coritiba. Favoritismo. As cotações mostram que o Corinthians tem um leve favoritismo, a saber, 38% vitória do Corinthians, 31% vitória do Coritiba e empate 31%. Dá para se dizer que é um jogo bem equilibrado, com uma leve tendência de favoritismo para o Corinthians, né? Mas como o Coritiba joga em casa, esse favoritismo vai por água abaixo, né? Mas tudo pode acontecer, ok? Vamos ver os pontos fortes e fracos do Coritiba. Vamos ver as cartas. Mesma coisa o Corinthians, e vamos ver a possibilidade de empate. Vamos lá. Pontos fortes do Coritiba. Couto Pereira. O fator casa pode ser fundamental para o Coxa. O Coxa terá sua torcida empurrando em um confronto direto pela intermediária da tabela. Josué, o retorno do camisa 10 é uma ótima notícia para o time de Coritiba. Ele lidera o time em assistências com 9 passos para gol e divide a liderança de êxito nesse quesito no Brasileirão. Pressão e trânsito. A tendência é que o Coritiba tentar pressionar a saída corintiano e explorar rapidamente espaços. Equilíbrio na tabela. Com apenas um ponto separando os times, a vitória coloca o Coxa na frente do Corinthians. Pontos fracos do Coritiba. Desfalques. Tinga é uma dúvida e baixa por problemas musculares, enquanto Lucas Ronier segue fora. Lateral direita. A ausência de Tinga pode abrir espaço para o Corinthians atacar por esse lado. Oscilações. Empate 1-1 com o São Paulo mostrou um Coritiba competitivo, mas ainda precisa transformar as boas fases de jogo em vitórias. Vamos ver como é que vai entrar o Coritiba nesse jogo, nesse domingo, 23. Vamos ver aqui. Morte, rainha, rei, mundo, carta boa, outro corte e o diabo. O Coritiba, ele vai fazer valer o mando de jogo, tá? Ele vai mandar no jogo, ele vai ditar qual vai ser a tendência, né? A tendência do jogo. Ele não vai jogar fechadinho, ele vai jogar buscando de cara, buscando a vitória, mas respeitando o Corinthians. O que o Vitória tem que fazer é não ter medo de atacar, porque se ele tiver medo de atacar, olha só,
O diabo aqui é ambição, né? Então não tem que ter medo de ser ambicioso para atacar e ganhar. Se ele tiver medo de atacar, ele pode perder a chance de vitória e perder ou empatar o jogo. Mas o Coritiba, as cartas mostram que estará bem para esse jogo. Vamos ver o Corinthians, que vem de uma classificação para Libertadores no meio de semana, né? Vamos ver aqui. Pontos fortes do Corinthians. Defesa. É provavelmente a maior arma do Timão no momento. Fernando Diniz vem conseguindo organizar uma equipe bastante resistente defensivamente. Confiança. Confiança após a Libertadores. O Corinthians acaba de eliminar o Rosário Central, jogando em casa, ou seja, na Arena Corinthians, mesmo tendo ficado com um jogador a menos durante boa parte do jogo. Isso dá uma enorme confiança ao elenco. Memphis Depay, o holandês, voltou justamente um momento decisivo e participou no gol da classificação para a Libertadores, cobrando falta. Ok. Mesmo sem estar 100% fisicamente, Memphis pode mudar o jogo em poucos minutos. Diniz, o Corinthians está mais pragmático do que os outros em outras fases do trabalho de Diniz. Primeiro protege, depois procura momento para atacar. Pontos fracos do Corinthians. O ataque está desfalcado, né? Perdeu o Yuri Alberto, referência no gol, né? Memphis ainda não tem ritmo, ele está começando a voltar a jogar, né? Desgaste. O Timão vem de uma batalha na Libertadores, a recuperação física pode ser decisiva no segundo tempo. Criação. A ausência de Rodrigo Garro é outro problema importante na criatividade do time do Corinthians. Vamos ver como é que o Corinthians vai estar para esse jogo. Indecisão, as de copas, o Corinthians vai sentir o ritmo dos últimos jogos, né? Principalmente o jogo contra o Rosário. Roda, eu vejo um Corinthians cauteloso, não vejo um Corinthians atacando que nem doido, eu vejo um Corinthians cauteloso jogando no contra-ataque contra o Curitiba. Né? Eu vejo o Corinthians muito recuado e muito desgastado. Então eu diria que empate para o Corinthians seria um belo resultado. Vitória espetacular. Tá? Mas eu vejo os dois times muito parecidos nessa questão de desgaste, ok? Mas pelo que eu vi aqui, o Curitiba tem mais chances de vitória, um empate seria um resultado justo, e o Corinthians, se forçar um pouquinho, sai com empate ou até com uma possível vitória. Mas eu sou muito mais, pelas cartas, dá mais Curitiba. Mas é aquela coisa, né? Quando o Corinthians entra em campo, os corintianos sabem muito bem, né? Tudo pode acontecer. Não vejo o Corinthians... Eu vejo o Corinthians cansado, é diferente, não é um Corinthians medroso, nada disso, é cansado, está desgastado. Então, ele vai ser cauteloso, mas num contra-ataque resolve tudo, ok? Então, eu vejo muito mais o empate, talvez seja o resultado mais justo para os dois times, mas como o jogo é em Curitiba, o Curitiba leva o Curitiba que tem vantagem, não é o Corinthians, como nem a mídia esportiva falou. Eu vejo muito mais o Corinthians tendo uma certa vantagem, perdão, o Curitiba tendo uma certa vantagem de favoritismo, mas a tendência é mais de empate. Maravilha? E aí, quem vocês acreditam que ganha? Qual deve ser o placar? Eu não falo o placar, mas qual deve ser o placar, tá? Para vocês. Para quem vocês estão torcendo? Quem é que vai levar 3 pontinhos? Ou será que vai ser 1 pontinho só por causa de empate? Coloque aqui nos comentários que vocês acreditam que vai dar. Meu nome é Frank Zete, fizemos a análise e previsão de mais um jogo da Copa do Brasil, falando sobre Corinthians e Curitiba, ou melhor dizendo, Curitiba e Corinthians, neste domingo pelo Brasileirão. Abraço a todos vocês, não deixem de ver a análise dos outros jogos. E deixe seus comentários. Dá um like, compartilhe com os amigos e venha fazer sua consulta de tarô. WhatsApp 11 993 69 5791.